Olá, queridos, queridas, amados e amadas. Aqui quem vos fala, né? Obviamente, professor Matheus Lobac, professor de História, né? Acho que vocês já me conhecem, então dispensam-se apresentações. Novamente, né? Como a gente começa todas as nossas aulas, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos se cuidando, espero que estejam todos em suas casas, mantendo todas as medidas de, né, isolamento social aí para que o mais cedo possível possamos estar todos juntos, podemos estar em sala de aula, a vida retorne à sua aparente normalidade, né? Acho que normal de fato nunca é. Mas, enfim, estou com saudade de algumas coisas. Estou com saudade de ver futebol, né? Saudade de ver o time do Flamengo jogar, então, por favor, vamos aí manter as nossas situações. Hoje a gente vai falar do governo constitucional, né, do Getúlio Vargas, né? Na nossa última aula a gente falou sobre o governo provisório, né, Getúlio Vargas, que chegou ao poder no Brasil em 1930, né, através de um golpe, né, no caso aí a chamada Revolução de 1930, que destituiu do poder aquela república oligárquica, principalmente marcada ali pelo estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais, né? Não que o Vargas fosse o concurso da luta contra as oligarquias, né? Tanto que o próprio Vargas ele ainda mantinha algumas proximidades com o passado, né, desse domínio dos estados de São Paulo e Minas. Inclusive era bem próximo do estado de Minas Gerais. E é óbvio que o Vargas ele era um oligarca, né, também, só que ele representava as oligarquias do Rio Grande do Sul e não São Paulo. Tanto que São Paulo e Getúlio Vargas aí se enfrentaram algumas vezes, né? Fosse no campo das ideias, fosse no campo armado, né? Como foi aí a revolta constitucionalista de 1932, que acabou levando a uma guerra civil dentro do Brasil. Então, como a gente viu na nossa última aula, tanto Getúlio Vargas quanto São Paulo, eles tinham aí as suas inimizades, digamos assim. Então, a gente hoje vai continuar vendo como que se construiu o governo de Getúlio Vargas a partir de 1934. Por quê? Como a gente sabe, dentro da Constituição, um dos principais preceitos, dentro da revolta de 32, né, um dos principais preceitos era justamente que o Vargas estava governando sem uma Constituição. Então, o governo era muitas vezes acusado de ser inconstitucional. Nessa defesa da constitucionalidade do governo, o Vargas acabou tendo que fazer, né, oficialmente, aí, convocou a Assembleia Constituinte, chamou os deputados e aí fizeram a Constituição Brasileira de 1934, né, a nossa terceira Carta Constitucional. O Brasil já tinha vivido sobre a Carta Constitucional de 1824, no Império, 1891, na Primeira República, e agora, em 1934, a gente passa a ter uma terceira Constituição, né, obviamente feita sobre o governo do presidente Getúlio Vargas, né? Embora ele tivesse já cumprido um mandato de 30 a 34, a partir, obviamente, aí de 34, foi entregue a ele pela Câmara, né, pelo nosso parlamento, mais um mandato para que ele, de fato, fizesse valer a Constituição. Como eu disse, né, isso é bem comum dentro dos estados que fazem novas constituições, né? Você pega o presidente que de fato fez ali, e você dá mais um cargo a ele para que, de fato, ele possa fazer valer aquele texto constitucional. Então, isso é comum de acontecer. Então, Vargas aí caminhou para mais um mandato agora de 4 anos, entre 1934 e 1938. Né? Embora você já está vendo aí no início do slide, né? Já tem um spoiler, não foi até 1938, foi só até 1937. O que também não significa que o Vargas saiu do poder. Essa aqui é a parada interessante, isso não significa que ele parou de governar. Então, a gente continua vendo aí, né, como é que o Vargas inaugura, de fato, as nossas noções de Estado dentro do Brasil. Antes de mais nada, a nossa data histórica do dia de hoje é dia 12 de maio, né? Hoje é dia 12 de maio, comemorado o Dia da Enfermagem, tá? E aí achei interessante que, de fato, a data histórica não fosse um acontecimento em si, mas fosse a comemoração do Dia da Enfermagem, porque atualmente esses profissionais da saúde vêm possuindo um papel bem significativo e bem marcante, né, na luta aí contra
um novo coronavírus. Então, acho que em homenagem aos enfermeiros e aos profissionais da saúde, fica aí que a nossa data histórica de hoje é o Dia Mundial da Enfermagem, dia 12 de maio. E aí, de fato, agora a gente começa falando sobre o governo aí do Getúlio Dornelles Vargas. Então, é curioso, porque o Vargas, nesse primeiro momento, repare, primeiro momento, o Vargas ainda voltará, ou voltaria, ou voltou, né? Voltou que ano passado. Então, o Vargas ainda voltou em 1950, né? Para fazer mais um governo, mais um mandato, né? Durante esse período. Mas nesse primeiro momento, que foi entre 1930 e 1945, é curioso porque entre 1930 e 34, o Vargas viveu sem nenhum tipo de constituição. Governava, obviamente, através de decretos e com auxílio dos seus ministros. Em 34, né, não vou falar do Estado Novo ainda, entre 34 e 37, tecnicamente, há uma Constituição democrática. Então, havia uma Constituição pautada em preceitos democráticos. Mas o que se construiu entre 34 e 37 foi um Estado autoritário que só se consolidaria em 37. Entre 37 e 45, Getúlio Vargas governou de forma ditatorial, o chamado Estado Novo, a ditadura Vargas. Entre 34 e 37, ele construiu um momento de chegada até esse momento ditatorial. Sendo que, na interpretação, ele vivia sobre uma Constituição democrática. Então, a gente consegue perceber de novo a habilidade política a qual Getúlio Vargas tinha. A habilidade de construir o Estado ao seu favor. E, obviamente, não sofrer golpes a partir disso. Getúlio Vargas não era uma pessoa contestada diariamente pela população. Pelo contrário, ele era muito querido pela população. O apóstolo nacional, o pai dos pobres, a gente vai ver, inclusive, falar sobre a construção da imagem dele no Estado Novo. Mas, por enquanto, aqui ele ainda é querido por todo mundo. É o cara que dá os direitos trabalhistas, é o cara que incentiva a industrialização. É, de fato, o chefe do Estado do Brasil. E ele contribui para a formação disso, né? Getúlio Vargas estipulou que cada repartição pública tinha que ter uma foto do presidente da República. Aquela foto clássica do Getúlio Vargas, ela ficava lá. Toda a repartição pública não tinha isso antes. Então, ele cria uma imagem de valorização da persona, né, do presidente. O presidente ganhou uma importância política que antes não tinha. E essa centralização da figura presidencial contribuiu para, obviamente, o fortalecimento do autoritarismo dentro do Brasil. Então, existem algumas ironias no governo de Getúlio Vargas, existem algumas percepções que são curiosas. Porque, por exemplo, olha essa foto que está aí no slide. Getúlio Vargas é o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Na sua aula lá de crise de 29, você viu que em 1933 chegou ao poder Franklin Roosevelt, foi o presidente do New Deal, responsável aí pela volta da administração financeira lá dos Estados Unidos e o Estado volta a se reerguer. Beleza. O Roosevelt foi o primeiro chefe de Estado a visitar a Argentina, né? Então ele veio para a Argentina em 1936 e aí nessa passagem dele até a Argentina, ele decidiu fazer uma pausa no Brasil e foi conhecer o presidente Vargas, né? E aí o Vargas ofereceu um jantar para o Roosevelt, inclusive a foto está aí. Eles depois voltariam a se encontrar nos anos 40, que é uma parada mais importante que tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Mas, por enquanto, só se encontraram naquela coisa formal, né, de um chefe de Estado que encontra o outro. Então, a gente consegue perceber aí, né, essa viagem do Roosevelt à Argentina, que inclusive foi muito caótica, né? Porque o filho do presidente da Argentina, ele era trotskista, né? Ou seja, ele apoiava as ideias do Leon Trotsky lá da Revolução Russa. E aí, no meio do discurso do Roosevelt, o moleque começou a gritar, a falar que é anti-imperialismo. Imagina a cara do pai dele, né? Mas, enfim. Então, olha a foto. Você tem uma aproximação do Vargas com o capitalismo norte-americano. Você tem uma aproximação dele com os Estados Unidos da América.
a nação que, de fato, né, defende a liberdade e tudo mais. Mas a construção do governo do Vargas não é uma construção pautada no federalismo norte-americano ou na ideia de liberdade. É construída a partir de governos autoritários europeus, né? Tanto que está aí para você no seu slide. Ó. O Vargas tinha uma inspiração nos governos europeus que se construíram no pós-guerra. Mas que governos europeus são esses? A Itália fascista e a Alemanha nazista. Então, o Vargas tinha uma inspiração no Benito Mussolini, né? Os nossos direitos trabalhistas, a gente vai falar melhor disso, foram inspirados na Carta del Lavoro, que eram justamente as leis trabalhistas italianas. Da mesma forma que o Getúlio Vargas ele tinha um apreço muito grande pela figura do Hitler. Ele considerava o Hitler um grande estadista. Existem áudios do Getúlio Vargas onde ele exaltou a figura do Adolf Hitler. Então, ele tinha, né, um apreço, um cuidado com essas figuras, embora o seu grande aliado, de fato, tenha sido os Estados Unidos da América. Então, embora esse governo novo, né, esse novo modelo de entre 34 e 37, tenha sido pautado numa Constituição, né, a Constituição de 1934, e tenha iniciado também a busca pelo crescimento econômico e as bases da industrialização, Getúlio Vargas foi, de fato, presidente a conduzir pela primeira vez na história do Brasil um projeto nacional de industrialização, que a gente vai ver melhor na nossa próxima aula. Mas, por enquanto, você tem que saber que ele já está iniciando ali as questões do investimento. Até porque o Brasil não vai fazer isso com o seu dinheiro. Não tinha dinheiro para isso. Vai fazer com o dinheiro do capital norte-americano. Então, por isso, se aproximar do Roosevelt era importante. Mas existiam bases autoritárias no governo Vargas. A Constituição de 34, ela garante o voto secreto pela primeira vez, garante o voto feminino, e, inclusive, determina que agora eleitores são os alfabetizados que completarem 18 anos e não mais 21. Então, inclusive, você tem investimento na juventude. Mas também foi o governo que instituiu a lei de cotas. Essa lei de cotas, que não é em relação às cotas que vocês estudam hoje, né, em relação à reserva de vagas em universidades públicas ou em concursos públicos. Não é a medida afirmativa. É uma lei de cotas em relação à imigração. Então, Getúlio Vargas era bem autoritário em relação aos imigrantes que podiam ou que não podiam entrar no Brasil. Então, havia uma valorização do europeu branco. A quem fosse, de fato, europeu, italiano, alemão, as restrições eram bem poucas. Mas se você viesse de outros lugares, aí, de fato, você sofreria com isso, porque a lei de cotas instituía uma porcentagem de imigrantes que poderiam entrar no Brasil a partir de cada país. Então, havia um controle político em relação a quem podia ou quem não podia entrar e ser brasileiro. Inclusive, a maior crítica feita a tudo isso é justamente o fato de que existem relatos cada vez mais significativos de que havia um impedimento da entrada de judeus dentro do Brasil, que a maioria dos judeus só conseguia a sua entrada depois que um padre atestasse numa carta a conversão desse judeu ao catolicismo. Então, havia uma tentativa de se impedir a chegada dos indesejados, as pessoas que viessem de regiões periféricas ou as pessoas que viessem de regiões aí de guerra. Então, existiam bases bem autoritárias nesse segundo mandato do governo Vargas. E óbvio que esse autoritarismo todo esse embate, se manifestava também em outros partidos políticos, né? Quais partidos políticos que a gente pode, né, nomear nesse momento? Um deles é o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e por outro lado a AIB, Ação Integralista Brasileira. Tem até aí, um embate político entre a AIB e a ANL. Esses dois partidos políticos, né, a ANL aí fundada inclusive com alguns quadros do PCB, foram inspirados nos movimentos políticos que aconteciam na Europa. Então, na Europa, a gente tinha cada vez uma dicotomia, né, ou seja, uma disputa, por um lado, entre os fascistas, né, no caso a Itália, Portugal, Espanha e inclusive, né, a Alemanha nazista, e por outro lado, os socialistas, né, inspirados na Revolução Russa, né, lá no Stalin, no Trotsky, no Lenin. Então, esses dois partidos, inclusive, viviam disputando o cenário nacional. Isso tudo, obviamente, o Vargas
ainda valorizando a sua imagem e alcançando ao Brasil um certo destaque internacional, já nos seus planos de industrialização, de crescimento financeiro e de leis trabalhistas. Agora só, né, vamos falar melhor um pouquinho desses dois partidos, né, tanto da A e B quanto da ANL, o que era cada um deles. A A e B, Ação Integralista Brasileira, fundada aí nos anos 30 por esse rapaz que está na foto, na época aí o senhor Plínio Salgado, uma figura política muito importante dentro do Brasil do século XX, né, que inclusive tinha essa frase aí, ó, a paz de consciência, acho que ficou ruim em verde, né? Deixa eu apagar aqui, de novo, reiniciando, agora vamos mudar de amarelo. Ficou melhor. A paz de consciência conseguida pelo cumprimento dos deveres a que o homem se obriga pela sua racionalidade e seu destino. Então, a paz de consciência era conseguida pelo cumprimento dos deveres a que o homem se obriga pela sua racionalidade e seu destino, né? Então, a ideia aí de que a gente só alcança a paz após cumprir, obviamente, com os nossos deveres, deveres esses que o Plínio Salgado considerava como deveres patrióticos. Então, a A e B era uma associação partidária fascista, né? Inspirada nos governos fascistas europeus, tanto no caso da Alemanha quanto no caso da Itália, você tinha a defesa de um Estado autoritário. Então, características desses fascistas, né, da A e B, era justamente aí um ideal antidemocrático, um ideal antiliberal e anticomunista, né? Inclusive, né, inspirados naquela fala do Mussolini, quando ele escreve e diz: o meu governo será antidemocrático e anticomunista, numa ideia de que seriam males para a sociedade, né, a democracia, o comunismo ou até mesmo o liberalismo. Então, por isso você tinha esse ideal que renegava todo esse tipo de proposta. Inclusive, há um questionamento do porquê que o Vargas em si não se associa a esses caras, porque se você está, né, prestando o mínimo de atenção, você está vendo que Getúlio Vargas construiu as bases do seu governo através de um ideal autoritário. Então, por que não se associar aos integralistas, né? Ele se associou a alguns integralistas, mas não ao partido, né? Até porque o partido ameaçava o seu mandato, ameaçava o seu governo. Então, ele se associou a alguns quadros do partido, mas não ao partido em si. Inclusive, houve uma aproximação o próprio Plínio Salgado, em determinados momentos, chegava a, inclusive, elogiar, né, publicamente o Getúlio Vargas. Então, essa A e B, inclusive, tinha aí a defesa, né, na tese de um nacionalismo exacerbado, né, esse nacionalismo exacerbado que a gente chama de ufanismo, né? E aí, óbvio que isso é uma característica inspirada lá nos moldes europeus, né, de fortalecimento desse nacionalismo ufanista, desse nacionalismo exagerado, né? Então, por isso, inclusive, a gente tinha a valorização de um passado indígena dentro do Brasil. Os integralistas utilizavam como símbolo essa imagem que está aí embaixo, que é o somatório, né, que é um símbolo matemático. Então, essa ideia da racionalidade também é aí presente. E eles utilizavam um passado nativo, um passado indígena, né, inspirados, né, óbvio, também em alguns conceitos românticos, não românticos no sentido do eu te amo, meu amor, não é isso, mas no romantismo literário, né, o Plínio Salgado, inclusive, era um autor de alguns livros modernistas, né, ele estava bem próximo ali desses autores, que a gente já falou sobre modernismo nos anos 20, mas ainda inspirados nesse ideal romântico que trabalhava com o índio, né, como grande símbolo de nacionalidade, o índio como grande símbolo de Brasil, e aí por isso os integralistas você tinha um cumprimento. No alemão falava o Reichsführer e tudo mais. O integralista, quando ele encontrava com o outro partidário, eles diziam a palavra Anauê. Anauê, que é a saudação integralista de origem tupi, que significa você, meu irmão. Então, naquele ideal fascista de anular qualquer tipo de individualidade e ter sempre uma valorização do coletivo, paravam de frente para o outro, estendia a mão direita e falava Anauê, no sentido de você é meu irmão, eu sou o seu irmão. Então, uma valorização da coletividade
integralista. E óbvio, como são inspirados nos ideais fascistas, né, e nazistas, também compunham aí dentro da ação integralista um antissemitismo, né? Antissemitismo que, para quem não sabe, significa um ódio ao judeu. Então, havia aí o ideal antidemocrático, antiliberal, anticomunista, a defesa de um nacionalismo exacerbado, e aí por isso também as teses antissemitas, né, de ódio ao judeu. A oposição a esses integralistas era aí a ANL, a Ação Nacional Libertadora, que embora seja um movimento, né, de defesa de um governo popular, não pode ser entendido em sua totalidade como um governo socialista, tá? A ANL tinha, sim, alguns quadros que defendiam o socialismo, como esses dois que estão na foto aí, Luiz Carlos Prestes, Olga Benário, mas eu vou explicar melhor sobre eles, mas em compensação também havia quadros, como eu disse aí, o partido reunia comunistas, lideranças populares e liberais antifascistas. Então, a ANL foi muito mais uma reação à ação integralista brasileira do que qualquer outra coisa. Tanto que você olha isso nas datas. A AIB foi fundada em 1932. A ANL foi fundada em 1935, 3 anos mais tarde. Então, é muito mais seguro a gente afirmar que a ANL tinha uma proposta antifascista do que, de fato, uma proposta comunista. Assim, como eu disse, haviam quadros comunistas dentro da ANL. Havia uma inspiração no PCB, mas nem todos os quadros dela eram comunistas. Alguns eram simplesmente antifascistas, profissionais liberais, democratas e tudo mais. Mas assim, o que de fato fez barulho, né, o que de fato construiu uma imagem da ANL que ficou conhecida, foram os comunistas, que faziam parte dela, inclusive aí a sua liderança mais famosa, o senhor Luiz Carlos Prestes, né? Luiz Carlos Prestes, participante do tenentismo, líder da coluna Miguel Costa Luiz Carlos Prestes, que se exilou na Argentina depois, né, da expulsão da coluna, voltou ao Brasil, né, já na Argentina teve contato, né, com os ideais comunistas, voltou ao Brasil já comunista e aí já liderando os quadros do comunismo dentro do Brasil. Foi aí, né, de fato, o grande líder comunista da história do Brasil, o senhor Luiz Carlos Prestes, né? E aí, tanto, né, na liderança desse movimento comunista, tem aí a foto dele, né, um cartaz de 1935, Luiz Carlos Prestes vos concita a comemorar o 13 de maio com a Aliança Nacional Libertadora no Estádio Brasil, na Feira de Amostras, às 20 horas, entrada grátis. Né? Pelo menos a entrada era grátis. Mas 13 de maio, né, no caso aí o dia da abolição da escravidão, 13 de maio de 1888, a data de publicação da Lei Áurea. Então haveria uma festa de comemoração e o Prestes lideraria isso. E aí, nesse meio tempo todo, Luiz Carlos Prestes e Olga Benário se envolveram de forma, né, romântica, inclusive aí se casando. Tem a foto aí dos dois. Quem é o Luiz Carlos Prestes, você já sabe. A Olga Benário era uma liderança socialista que tinha sido enviada para o Brasil pelo Partido Russo. Né? O Partido Russo fazia isso. Né? Qualquer associação socialista que solicitasse isso, recebia isso, pessoas que viriam para o território nacional para justamente ajudar os movimentos socialistas daquele país. E aí, no caso, né, do Brasil, isso foi vivenciado pela Olga Benário, alemã de origem judia. E aí a Olga e o Prestes se casaram. Né? A Olga, inclusive, durante algum tempo, naquelas posturas bem machistas, era associada à Revolução somente ao Prestes. Né? Mas a própria Olga tinha essa frase dela aí bem significativa. Né? Eu luto ao lado da Revolução e não de um homem. Então a ideia é de que sim, ela é socialista e depois ela é aí a companheira do Prestes. A ideia é de que sempre ela era associada inicialmente a ele e só depois ao movimento revolucionário. Ela fala que não, primeiro tem que associar ela à Revolução e depois ao Prestes. Ela era revolucionária antes de conhecer o Prestes. E aí,
a ANL foi de fato o primeiro a tentar tomar o poder contra o Vargas, né? A ANL teve uma curta duração oficial, extraoficial ela durou mais tempo, mas oficialmente a ANL foi fundada em janeiro de 1935, mas foi desativada pela polícia varguista em 1935. Só que ela foi em junho. Então, foi uma organização que durou entre janeiro e junho do mesmo ano, né? E aí o Vargas, inclusive, mandou fechar a ANL com acusações de que ali se reuniam perigosos comunistas. Então, por isso, a organização deveria ser fechada. Bom, em 1935, né, eles têm em novembro daquele ano, já funcionando como uma organização clandestina, houve a tentativa de um golpe, né? Então, organizou-se um levante com pouca organização que tentou um golpe de Estado. Esse golpe de Estado contra o Vargas foi aí origem de uma liderança de militares de esquerda, ou seja, alguns setores militares que reuniam políticos de esquerda associados ao socialismo tentaram dar um golpe de Estado, liderados, obviamente, pelo Luiz Carlos Prestes, que, né, era militar. O levante foi, de certa forma, desorganizado, né? Ele começou em Manaus, depois foi para Recife, não deu muito certo, até porque o exército brasileiro, naquele momento, por causa do Vargas e de tudo aquilo que o Vargas defendia, que era, obviamente, um antissocialismo, tinha uma inspiração antissocialista. Então, o exército brasileiro não tinha grandes quadros de esquerda, grandes quadros socialistas. E por isso foi bem fácil você reprimir a intentona comunista. O general Eurico Gaspar Dutra, o próprio ministro da Guerra e o próprio Eduardo Gomes, que depois aí se tornou uma liderança política dentro do Brasil, reprimiram o movimento socialista. E aí, isso acabou resultando na prisão do Luiz Carlos Prestes e da Olga Benário. O Prestes que ficou preso aqui no Brasil durante muito tempo. O problema foi a Olga, isso acabou resultando aí no caso Olga Benário, porque como ela era judia e alemã, o Vargas deportou ela para a Alemanha. Na época, inclusive, sofrendo muitas críticas por isso. Por quê? Porque em uma das declarações da Olga, ela disse o seguinte: estou grávida de Luiz Carlos Prestes e quero ter o meu filho no Brasil. Então, a Olga, quando foi presa, ela estava grávida. E aí, por estar grávida de um cidadão brasileiro, que era o Prestes, e inclusive estar grávida em solo brasileiro, quando Vargas deporta ela para a Alemanha, aquilo ali foi entendido como um crime contra a pátria. Por quê? Porque sempre se soube, ela foi deportada em 1936. Em 1936 já se sabia que o que o Hitler praticava na Alemanha era, obviamente, um trabalho forçado e um extermínio das populações judias. Então, enviar ela para lá significava enviar ela para a morte, Inclusive, alguns historiadores defendem que o Vargas fez isso numa tentativa de se aproximar do regime alemão. Uma ideia de que o Vargas, querendo sempre comercializar com a Alemanha, com a Itália, com os Estados Unidos, ele tinha aí uma tentativa de aproximação do Hitler. Então, a Olga seria uma espécie de demonstração de boa vontade brasileira. E aí, por isso, inclusive, isso foi considerado uma traição, porque ele havia enviado um cidadão brasileiro para a morte, no caso, o filho da Olga, porque estaria indo junto com ela para os campos de concentração. A criança nasceu numa prisão, uma menina, Anita Leocádia Prestes, até hoje viva, professora de História da UFRJ. E aí a Anita nasceu na prisão, logo depois foi enviada para a mãe do Prestes, porque o Prestes ainda estava preso. A Alemanha enviou ela para a mãe do Prestes, com a pressão internacional em cima disso, até porque a família do Prestes não era uma família pobre, então houve uma certa representatividade. Então eles conseguiram mandar a criança para a avó e depois, óbvio, que ela conheceu o Luiz Carlos Prestes, ainda ele preso. Mas a Olga, infelizmente, morreu no campo de concentração em 1936. Tem um filme muito interessante sobre isso, chamado Olga, que o Brasil fez há uns anos atrás. Então, esse envio da Olga foi encarado como uma traição por algumas pessoas, por Vargas ter mandado um cidadão brasileiro para a Alemanha, ao mesmo tempo que também é encarado como uma mostra de boa vontade do Vargas em relação ao regime alemão. E aí, meus queridos, é óbvio que um governo que se construiu a partir de bases autoritárias teria sua consolidação marcada
por um golpe de fato autoritário. Então, antes de concluir de fato essa aula, vamos voltar um pouquinho só para juntar tudo. No governo provisório, o Getúlio Vargas começou a lançar as bases da nossa legislação trabalhista, que ele colocou na Constituição de 34. Lembra lá da aula do governo provisório? Então, ele colocou na Constituição de 34 essas leis trabalhistas. Ele começou a instituir no Brasil as bases de um Estado de fato funcionando. Então, esse Estado passou a ter Justiça Eleitoral, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Trabalho. Tudo isso Getúlio Vargas começou a colocar no nosso texto constitucional no governo provisório. Beleza, ele faz essa carta constitucional, ficou pronta em 34 e ficou em vigor entre 34 e 37. Então, entre 34 e 37, que foi o governo que a gente estudou aqui hoje, ele tinha em teoria, leis democráticas, mas se construiu a partir de bases autoritárias da valorização da figura do senhor Getúlio Vargas. E aí, por isso, foi importante, por exemplo, o que foi importante nesse governo de 34? A consolidação das instituições, como, por exemplo, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho, Ministério da Educação. A consolidação dessas instituições foi muito importante. E, em segundo lugar, as bases da nossa industrialização. Como que foi as bases dessa industrialização? A aliança que Getúlio Vargas fez com os Estados Unidos da América, que será o nosso principal financiador nisso, né? Através da amizade que ele constrói com Franklin Roosevelt. E também, agora, no final de tudo isso, a gente tem a consolidação desse autoritarismo varguista. Por quê? Em 1936, já havia se começado, né, já burburinhos de uma eleição. Eleições essas que Getúlio Vargas não poderia concorrer. Por quê? Porque ele já tinha tido 2 mandatos. Isso, obviamente, não alegra ele. Então, já começou em 36 a se ensaiar candidatos ao pleito eleitoral de 38. Mas o Vargas olhou e falou, não quero. Então, o que ele fez? Se aproveitando da intentona comunista de 35, se aproveitando daquele ideal, o Vargas declarou no Brasil estado de sítio. O estado de sítio é um estado de exceção. Então, ele declarou que o Brasil sofria uma ameaça de um golpe de Estado e, por isso, era necessário que se declarasse estado de sítio. Depois, ele mantém essa ideia de que as ameaças continuam e, por isso, decreta o estado de guerra. Então, por isso está aí. Esses estados de sítio e estados de guerra foram feitos, motivados pelas insurreições armadas. Então, a ideia lá da intentona comunista e de outros levantes populares, o Vargas argumentou o seguinte, se eu não fizer isso, essa galera vai tomar o poder. E todas essas instituições que eu constituí, que eu consolidei, vão cair. Então, por isso, é necessário que se institua no Brasil o estado de sítio e o estado de guerra. São regimes de exceção que dão poder ao Getúlio Vargas. O plano final foi o Plano Cohen. Em 1937, esse cara que está na foto para vocês, o general Olímpio Mourão Filho, instituiu o Plano Cohen. Organizado pelo general Olímpio Mourão Filho, o plano denunciava uma tentativa comunista de um novo golpe de Estado, dessa vez articulado e organizado cidade por cidade. Então, em 1937, o general Mourão, Olímpio Mourão Filho, se eu falar general Mourão, é capaz de as pessoas acharem que é o atual vice-presidente da República, mas não é ele, tá? Então, o general Olímpio Mourão Filho foi até o rádio e denunciou o Plano Cohen. Então, ele foi lá e falou o seguinte, Cohen, né, que era uma liderança comunista do mundo naquele momento, havia sido, né, o Bela Cohen, né, um líder comunista que governou a Hungria lá em 1919, e aí o nome, né, do plano recebeu, em homenagem a esse líder, numa ideia de que os comunistas estavam articulando um novo golpe de Estado. E esse novo golpe de Estado se baseava na tomada das cidades. Então, o plano consistia na queima de igrejas e em uma casa a cada quarteirão em todas as cidades do Brasil. Então, olha a diferença. Se a intentona comunista foi desorganizada, o Plano Cohen já tinha uma organização. Queimar uma casa por quarteirão em todas as cidades. Então, você instaura na população um pânico de tipo assim, será que é a minha casa que vão queimar? Será que é a minha família que vão matar? Então, quando o general Mourão
passa para o Vargas, Olímpio Mourão, senão de novo vai haver confusão. Quando o general Olímpio Mourão passa esse plano para o Vargas, ele pega e passa para um outro general, o Góes Monteiro, que era uma espécie de porta-voz do governo. O Góes Monteiro pega, vai no jornal e denuncia e fala só o seguinte: tivemos acesso ao Plano Cohen, que é um plano das organizações socialistas do Brasil e internacionais para tomar o poder dessa forma aqui. Por causa disso, a Constituição de 34 está automaticamente cancelada. Agora vai valer a Constituição polaca de 37, que eu vou falar dela na aula de Estado Novo. Foi uma Constituição autoritária. E aí, acabou o regime democrático. A partir de agora, Getúlio Vargas governa sozinho no Estado Novo. Cara, o Estado Novo, inclusive, tem esse nome em homenagem à ditadura portuguesa, né? Os portugueses tiveram uma ditadura aí, começando nos anos 30 e terminando nos anos 70, liderada pelo Antônio Salazar e depois pelo Marcelo Caetano, que foi uma ditadura justamente fascista, que se chamava Estado Novo. E aí o Vargas, ele pega o nome, se apropria disso e constrói no Brasil um novo momento. Justamente sobre a ameaça do Plano Cohen. Chega e fala só o seguinte: se vocês não me derem poder, se eu não controlar o Estado sozinho, os comunistas vão tomar o poder e acabar com as instituições. Precisa-se que eu governe para que eu mantenha as instituições. Então, praticamente, o Vargas vira e fala para a população assim: vocês precisam me dar uma ditadura para que eu guarde a democracia. Genial? Então, se aproveitando do medo que a população tinha desse Plano Cohen, o Vargas se autogolpeia. Ele dá um golpe de Estado nele mesmo, mas para se manter no poder. Então, através disso, ele cancelou a Constituição de 34 e passou a governar sozinho pelo regime do Estado Novo. Aí a gente entra no terceiro momento do governo Vargas, que é o Estado Novo, que é um governo ditatorial e autoritário, mas que também, em contrapartida, foi um momento de maior crescimento econômico do Brasil e a consolidação de fato da legislação trabalhista e do regime dos trabalhadores, o regime dos trabalhadores não, o regime trabalhista. Então, a consolidação do regime trabalhista e o período de maior crescimento econômico da história do Brasil. Só para terminar, em 1945, no final do Estado Novo, foi confessado que o Plano Cohen, na verdade, foi uma mentira inventada pelo general Olímpio Mourão Filho. Na verdade, nunca existiu o plano comunista de tomada de poder, nunca existiu esse ideal, né, de se chegar lá, mas o general se aproveitou do medo da população para justamente criar esse plano que justificou o golpe de Estado de Getúlio Vargas e o início da sua ditadura. Tranquilo? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a ditadura de Getúlio Vargas, o Estado Novo, entre 37 e 45. Espero que eu possa ter ajudado vocês aí, que essa aula tenha sido de alguma forma benéfica, e a gente se vê na próxima. Valeu? Beijo!